Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Fala para o teu irmão que está aí. Deus é contigo. Deus vai te dar um sinal que Ele é contigo. Traga à existência aquilo que não existe. Você nasceu para ser abençoado, para ser feliz, para crescer em o nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, capítulo 18. A primeira oração do versículo 8, só a primeira parte, que eu quero compartilhar com você, isso que eu acho muito interessante. Diz assim: digo-vos depressa, lhes fará justiça. Digo-lhes depressa, que lhes fará justiça. Fecha os teus olhos. Pai, nós te pedimos que nessa noite, não só o Senhor fale conosco, mas manifesta o teu poder, a tua graça, fazendo justiça, Senhor amado, a tudo aquilo que fomos injustiçados, aquilo que fomos roubados, aquilo que foi tirado de nós. Que o Senhor traga todo o nosso direito, porque nós cremos que o Senhor é o justo juiz. Nós cremos que o nosso Deus é Pai, mas também é juiz. Ainda que a justiça do homem falha, mas a justiça do Senhor não falha. E nós, como os teus filhos, ó Deus, te pedimos agora que o Senhor faça justiça. Apresentamos, Senhor amado, esta palavra como um documento diante do tribunal celestial, que foi o nosso advogado Jesus Cristo que determinou que o Senhor nos fará justiça. Por isso nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, faça justiça. Justiça, Senhor, nesta família. Justiça nesta pessoa. Esta pessoa que foi roubada na sua infância, esta pessoa que está sendo roubada na sua adolescência, esta pessoa que está sendo roubada na sua fase adulta, esta pessoa que está sendo roubada a alegria, a saúde, esta pessoa que está sendo roubada os sonhos, Senhor, os planos. Essa pessoa, em nome de Jesus Cristo, faça justiça, Deus, em nome de Jesus. Nós declaramos desde já que o nosso Deus é Deus que restitui tudo aquilo que foi tirado. Nós declaramos, Senhor amado, que haja reintegração de bens, de posse. No mundo espiritual nós trazemos a existência, Senhor amado, ó Deus, da tua justiça, nos ressarcindo, Senhor, de tudo aquilo que fomos tirar, que foi tirado de nós, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos que o Senhor é Deus. Está escrito, meu Pai, que o Senhor é Deus, o justo juiz. No livro de Salmos 75, 7, está escrito que o Senhor é o justo juiz. Meu Deus, e que nada passa impune. Meu Deus, essa pessoa que foi lesada, que foi ferida. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, e essa cicatriz, essa marca por um agressor. Ó Deus, e essa pessoa que tem clamado por justiça. Senhor, nós te pedimos, faça justiça. Faça justiça. Ressarce essa pessoa na sua alma, que ela volte a sorrir, cantar. Meu Deus, esse mal que tem trazido esse bloqueio, esse mal que tem trazido essa depressão que foi colocado por alguém, em nome de Jesus, seja removido. Esta pessoa que parou de crer, de sonhar, que o Senhor faça justiça. Em o nome de Jesus, nós declaramos isso. Amém. E amém, e amém. Eu creio que é uma unção nessa noite de liberação da justiça de Deus. Sabe, querido, Deus não deu direito a ninguém de ser roubado. Às vezes nós somos roubados. Jesus, ele disse que o ladrão, João diz que o ladrão vem senão para roubar. Às vezes nós estamos tão conformados do quanto nós temos sido roubados. Eu vou falar aqui, não tenho medo de falar, o brasileiro é alguém tão conformado de ter sido roubado. Os políticos desonestos roubam e todo mundo aplaude, ninguém tem a indignação de injustiça. E muitas das vezes, como crentes,
Nós não temos a indignação, puxa, eu estou sendo roubado. Eu nasci e tenho o direito exatamente de ter uma vida abençoada, tenho o direito de ter alegria, embora vai ter momentos tristes, mas tenho o direito de ter mais dias de alegria do que de tristeza. Porque nós não nos indignamos com aquilo que estamos sendo roubados. E Jesus disse que o ladrão, Satanás, o nosso inimigo, ele vem para roubar. Alguém já foi roubado aqui? É o pior sentimento que você pode ter. Quando você é roubado, tirado algo que você trabalhou, algo que é direito, algo que você conquistou, e simplesmente alguém vem e rouba. Mas nós estamos tão acostumados a ser roubados, que para nós é normal. Já não temos mais aquela capacidade de nos indignar. Há muitos anos atrás, quando eu me converti, eu sempre fui alguém que tinha em minha mente que eu nasci para fazer revolução. Principalmente quando comecei a estudar história, eu sempre me envolvi. Quantas vezes meu pai falou assim, não se envolve nesses grupos, porque nós queríamos mudar o nosso país. Eu tinha a necessidade dizendo, não, eu não nasci exatamente para isso, para sofrer. Eu nasci para crescer, nasci para ir além. E às vezes meus amigos diziam assim, você é um sonhador. Deixa eu te falar uma coisa, você sabia que o sonho é o material, a matéria-prima dos vencedores? Sabe por que o diabo quer que você pare de sonhar, de ter esperança, de acreditar? Porque ele sabe que é a única forma de te impedir, de te paralisar. Quantas pessoas já perderam a capacidade, não tem mais capacidade de sonhar? Principalmente nos dias de hoje, que parece que tudo está difícil, nebuloso, né? As pessoas já estão desistindo até dos projetos do ano e abandonando, pessoas desistindo. Eu fiquei feliz que aquela minha prima que veio aqui, 75 anos aqui me evangelizou, eu tenho acompanhado, dando aula, ministrando para o filho dela e a minha prima, ela é uma advogada e ele é um executivo, né, na área financeira e tal. E aí faz mais de meses que nós estamos estudando junto a Bíblia, via de telefone e tal, né, áudio, visão e tal. E ele falou assim, cara, você não sabe o que aconteceu com a mãe. Eu falei, o que aconteceu? Ela começou com o negócio aos 75 anos. No meio da pandemia, minha prima sempre foi uma excelente cozinheira, mas como ela sempre agiu na diplomacia, foi embaixatriz, meu primo morreu faz algum tempo, e ela nesse período de casa, e ela gosta muito de cozinhar, reunia a família e os amigos. Começou a fazer uma feijoada, e tem uma feijoada que só ela que faz. De repente começou a sair as encomendas. E encomenda. E eu fiquei feliz porque alguém com 75 anos ainda tem a capacidade de recomeçar. Não desistir. Talvez tem muitos que já estão numa certa idade que já só querem aposentar, né, ficar quieto e tal. Não, a capacidade de sonhar. Deus não deu, escuta, a ninguém o direito de você ser roubado na tua essência como ser humano. Isso é uma injustiça. Se você não pode andar, se você não pode sorrir, se você não pode fazer as coisas, se você não pode e sentir que algo te impede, é uma injustiça que está acontecendo. Mas o grande problema não está em Deus e nem no adversário, está na tua falta de capacidade de se indignar. Não é se revoltar, se indignar contra isso e dizer, não, eu não posso aceitar isso. Eu sempre falo, quem muda a situação, primeiro muda interiormente. Todas as vezes que Deus veio para um profeta ou para uma mulher, disse assim, levanta-te. Ele não está falando literalmente, está dizendo aqui mudar o estado de espírito aqui dentro. Dizendo assim, eu não aceito isso, eu não nasci para isso. Eu quero a minha vitória, eu quero a minha bênção. Eu quero a minha mudança, eu quero a minha transformação, eu quero a união da minha família, eu quero os meus filhos na presença do Senhor, eu quero que os meus filhos cresçam, eu quero que os meus filhos estudam, eu quero que os meus filhos vão para uma faculdade. Eu não aceito isso. Quantas pessoas que estão me ouvindo que deveriam estar aqui estão em casa, porque em casa é mais confortável, está lá no sofá. Não é isso que Deus quer. Deus quer homens que têm capacidade de se indignar e dizer não. Vou pagar o preço que tiver que pagar.
mas vou ter a minha bênção nas minhas mãos. Lembra de Jacó? Jacó, usurpador, enganador, mentiroso. Mas ele disse para Deus: não te largarei se tu não me abençoares. A Bíblia diz que Deus tocou na coxa dele. Mesmo coxeando, ele não deixou. Ele lutou. Sabe o que Deus olhou para ele e disse? Como é teu nome? Você acha que Deus não sabia? Deus sabe todas as coisas. Como é que Deus estava perguntando? Como é teu nome? Para ele ter ciência, conhecimento do que estava acontecendo naquele momento. Ele disse: Jacó, não. A partir de hoje eu estou mudando a tua identidade. A partir de hoje eu estou mudando a tua essência. A partir de hoje a tua vida está sendo mudada. A partir de hoje você vai receber uma bênção que vai transformar. A tua vida vai ser antes desse encontro e depois desse encontro. Você pode crer nisso? Que a tua vida pode ser antes de hoje e depois de hoje. Deixa eu te falar uma coisa, algumas coisas que eu quero compartilhar com você nesse texto. Versículo 1 diz assim: e contou-lhes também uma parábola. Contou-lhes também uma parábola. O que é uma parábola? É uma comparação, é um paralelo, uma narração curta para ensinar uma verdade moral ou espiritual. Os sábios da antigamente usavam muito parábola, que era uma história para uma comparação, uma história não verdadeira, mas para ensinar um princípio, uma verdade, tanto moral como espiritual. E Jesus era bom de trazer essa realidade, de despertar isso nas pessoas, de fazer elas recobrarem uma atitude diante da situação. A parábola era exatamente isso, uma narração que te envolvia para te trazer algo que é uma verdade absoluta, espiritual ou moral. Na parábola, todos os detalhes têm significado. E eu quero falar dessa parábola aqui. E alguns detalhes, olhando, para que nós entendemos. Primeira coisa, ele está dizendo assim: uma parábola sobre o dever de orar sempre. Vocês já perceberam que crentes fracos são crentes que não oram? Vocês já perceberam que pessoas que reclamam são pessoas que não oram? Como está a tua vida de oração? Só ora quem tem fé. Só ora quem ama a Deus. Tem pessoas que só pedem, parece mendigo. Porque não ora, não é para você ser pedinte, Deus não te fez. Estava ouvindo o pastor Tiago esses dias ministrando. Ele disse assim: Deus não te fez para você ser pedinte. Só pedir. Você ora por mim, você ora por mim, você ora por mim, você ora por mim. Eu tive um pastor, tem um pastor chamado Pastor Nadab, que é o pastor que me trouxe de Angola para o Brasil. Ele sempre dizia: crente que ora, revigora. Você só vê crente reclamando. Você só vê crente para baixo. Sabe por quê? Porque não ora. Como está a tua vida de oração? Uma igreja que não ora. Orar está em contato com Deus. Jesus está dizendo, contou-lhes também, Lucas escreveu, contou-lhes também uma parábola sobre o dever, necessidade, obrigação. Do mesmo jeito que eu tenho a obrigação de comer todos os dias, eu também tenho a obrigação de orar todos os dias. Ai, se eu não orar. Do mesmo jeito que eu tenho necessidade todos os dias de comer e beber, eu também tenho necessidade de orar. Orar. Todos os grandes toques de Deus na humanidade aconteceram com oração. O derramar do Espírito Santo com oração. As manifestações no Egito, Moisés era homem de oração. Hoje os crentes mais falam, pedem do que oram. Contou-lhes também uma parábola sobre a necessidade, o dever, a obrigação de orar. Você quer ver um homem abençoado? É um homem de oração. Quando eu falo homem, não estou falando macho, estou falando homem e mulher. Olha, louvado seja Deus que eu estou vendo mais mulheres do que homens aqui nessa igreja. Cadê os homens? Cadê os homens? Cadê os homens que poderiam estar aqui, vindo buscar pelos seus filhos, suas famílias? Por isso que nós temos uma sociedade decadente. Por isso que nós temos uma sociedade onde as mulheres se tornaram poderosas, sim, porque os homens deixaram seu papel de ser líder, de estar na frente, de comandar. Minha esposa talvez está vendo
quando nós casamos, iniciamos nosso casamento, e ela trabalhava muito na usina, e às vezes ela falava assim, mas você vai onde? Eu vou na igreja. Você fica aqui, eu vou na igreja, eu vou orar. Pode ficar, eu vou orar, eu vou buscar. Como está a tua vida de oração? Você tem orado? Mas você tem orado com insistência? Jacó orou com insistência para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Jacó orou com insistência. Escuta, Isaac orou quantos anos para ter seu filho Jacó, Esaú? 20 anos. Diz a Bíblia que ele casou com 40 anos. E desde os 40, quando ele percebeu que sua mulher era estéril, ele orou todos os anos para Deus responder com 60 anos. Quantos lembram de João Batista? Você sabe o que trouxe João Batista para o mundo? Oração. Seu pai está lá no tabernáculo, fazendo suas coisas, já velho. O anjo Gabriel apareceu e disse, Zacarias, a tua oração foi ouvida. Quando é que ele fez aquela oração? Talvez quando ele começou no início, no casamento. Mas ele continuou orando. Hoje as pessoas se esqueceram da oração. Hoje as pessoas passam mais tempo com o telefone do que, no mínimo, 5 minutos de oração. E depois nós queremos ver Deus agir. Não, deixa eu te falar uma coisa. O mundo espiritual funciona com princípios. Eu nunca vi um homem de oração ser derrotado. E repito, quando eu estou falando de homem, estou falando homem e mulher. Eu nunca vi alguém que é de oração, alguém que se compromete com oração, ser derrotado. Eu conheço o pastor Marco. O pastor Marco, quando eu conheci, não tinha toda essa capacidade que ele tem. O pastor Marco tinha dificuldade de falar e até de ler. Mas sempre foi um homem de oração. Sempre foi um homem de busca. A oração transforma a vida. A oração move os céus. Escuta o que eu vou dizer, irmão. Os primeiros cristãos impactaram o mundo. Eles não tinham o que nós temos hoje. Não tinha internet, não tinha nada. Mas eram homens e mulheres de oração. Ah, meu amado. Sabe quem é o crente que Satanás tem medo? O crente de oração. Eu gostava daquelas igrejas pentecostais onde tinha circo de oração. Aquelas irmãs do circo de oração. Meu Deus, eles acabaram com o circo de oração. Hoje os crentes não oram. Os crentes vêm, sentam. Eu sou de uma igreja que quando nós chegávamos, 5 minutos antes, de joelho. Cada um, não precisava o pastor mandar, cada um chegava, já ajoelhava, começava. Quando o culto eu vi cegos, vista abrirem. Eu vi coxos andarem. Eu vi exatamente, eu andei com o pastor Sami, que ressuscitou uma criança. Hoje as pessoas falam assim, será que Deus fazia? Lógico que hoje não faz, porque os crentes hoje não são de oração, não tem vida de oração. Para muitos é confortável, estou dizendo, em casa, sentando. Sabe por que isso? Vou falar para vocês, porque nós estamos numa sociedade rica. Nós estamos numa sociedade rica, mas todo mundo tem carro, tem uma casa boa, ajeitada, comida e tal. Por isso que muitas vezes Deus permite uma pandemia, para nos levar de volta a uma vida com oração. Por isso que muitas vezes Deus permite dificuldades, para nos levar de volta a uma vida de oração. Por isso que muitas vezes Deus permite que a nossa vida entre num reboliço, para nos levar de volta à oração. A Bíblia está dizendo aqui, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Por que muita gente está desfalecendo na fé? Por que muita gente está desfalecendo na fé? Por falta de uma vida de oração. Jesus era um homem de oração. Mesmo sendo ele Cristo, Filho de Deus, era um homem de oração. Presta atenção, querido. Jesus está indo ressuscitar Lázaro. No livro de João, capítulo 11. Jesus está indo ressuscitar Lázaro. A partir do versículo 41. Ele diz assim, Pai, graças te dou, porque tu sempre me ouves. Só é ouvido quem fala. Ele está dizendo, tu sempre me ouves. Você acha que Jesus precisou gritar, Lázaro, Lázaro, Lázaro? Sai não. Sabe por quê? Porque ele já tinha uma vida constante de oração. Uma vida constante.
Eu já dei esse testemunho aqui, esses tempos eu falei, puxa, eu preciso de uma bicicleta. Essas bicicletas aí, cara, eu preciso de uma bicicleta. Passei ali à frente de um coisa, olhei, 4, 5 mil reais, falei, misericórdia. E de repente, eu falei, eu preciso de uma bicicleta, pai. Aí eu vim, encontrei o pastor William e o pastor Marco, falei, cara, eu estou precisando de uma bicicleta, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Era numa sexta-feira, domingo de manhã, igreja fechada, estou aqui pregando e tal. Quando acabei de pregar, estou saindo lá, vejo uma caminhonete zero e tal. Alguém gritou, pastor. Parei, olhei e falei, meu Deus, quem é esse cara? Quem é esse cara? Aí olhei, vi e falei, nossa, uns irmãos de uma cidade aqui em 60 quilômetros, Colina, que a gente sempre conversa, oramos junto, abençoei eles. Irmão, pastor, tudo bem? Tudo? Falei, ô irmão, entra aqui, trouxe a família, vamos fazer uma oração. Falei, não, pastor, só trouxemos um presente para o senhor. Falei, presente? Nossa, que bênção. Daí, falou, não, no teu carro não cabe. Falei, no meu carro não cabe? Que presente é esse que no meu carro não cabe? Será que eles trouxeram um porco já limpo, né? Eu gosto de porco, a pururuca e tal. Falei, não, você não tem na tua casa, tô, vamos. Quando cheguei na minha casa, eu falei na sexta-feira para Deus, eu preciso de uma bicicleta. Quando domingo de manhã, aquela caminhonete parou na frente do meu portão, eu parei, entrei com o carro, falei, ei irmão, quando ele foi abrindo atrás da caminhonete, era a bicicleta que eu vi lá. Com todo o equipamento, luva, capacete, tudo. Eu comecei a chorar. E ele disse assim, pastor, esses dias Deus falou conosco, para nós te darmos um presente. Irmão, 60 quilômetros daqui. O dever de orar sempre. A primeira vez quando eu vim para o Brasil, me foi negado o visto 7 vezes. Vocês acreditam? 7 vezes, foi 7 meses. Quando eu queria desistir, Deus falava, vai lá. E a mulher, uma mulher, se colocou na minha frente e olhou para mim e disse, eu não vou te dar visto, você não vai para o Brasil. Falei, cara, o que está acontecendo? Eu fui, procurei meu primo que era embaixador, procurei meu primo que era governador do Porto de Luanda, me deram carta, fui até a embaixada, me negaram visto. E naquele dia eu cheguei à noite em casa, triste, e ajoelhei e eu disse, pai, hoje eu não vou falar contigo muito tempo porque eu estou frustrado, eu estou triste, eu estou chateado. Falei desse jeito. E aí deitei na cama. Quando eu deitei, Vera, veio um sono pesado. Eu sabia que não era normal. De repente eu vi uma luz em forma de mão, naquela escuridão veio, assim fechado. Chegou bem no meu rosto e disse, abre. Quando abri eu vi meu passaporte. Desfolha. Na terceira folha, tinham visto, eu tenho esse passaporte até hoje, o mesmo visto de um ano. E eu ouvi, recolhe. Quando recolheu, eu abri os olhos, falei, Deus, voltei novamente, falei, Deus, me perdoa. Me perdoa. Mas o pai me respondeu, sabe por quê? Por causa da oração. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Crentes que estão esmorecendo são crentes que não têm vida de oração. Hoje você vê a maior parte dos crentes desfalecido na fé, desanimado na fé. Hoje você pode perceber que, graças a Deus, aqui está mudando. Mas parece que as coisas vão no empurrão, né? Porque nós não temos vida de oração. Oração te remete em contato com Deus. Oração traz cura. Oração traz libertação. Oração traz visitação de Deus. Oração traz a manifestação de Deus. Queremos ver a manifestação de Deus. É por meio da oração. Presta atenção nos detalhes dessa parábola. Primeiro, versículo 2, dizendo, havia uma cidade. O que é uma cidade? Aglomeração humana localizada numa área geográfica circunscrita, que tem numerosas casas com atividades, relacionamento, atividades mercantil, financeiro, e onde há atividade humana, aí há dificuldades, aí há problemas. Onde há atividade humana, escuta o que eu estou dizendo, aí há dificuldade, aí há problema, porque é preciso de regra, porque um quer dominar o outro, um quer tirar do outro, um quer humilhar o outro. Jesus está nos dando o primeiro toque aqui. Por que nós devemos orar? Porque não é fácil relacionamento humano depois da queda do homem. É fácil?
Tanto que as pessoas estão desistindo de ter relacionamento com o homem, humano. Preferem ter animais, adotar animais. Tem gente que está dizendo assim, é complicado filho. Estão abandonando a ideia de ter filho, porque é complicado hoje lidar com seres humanos. Tem gente que abandona emprego, porque é complicado lidar com seres humanos. Tem gente que abandona família, casamento, porque é complicado lidar com ser humano. É complicado. Sabe o que Paulo nos ensina? Paulo diz assim, saiba porém isso, Timóteo. Os últimos anos, os últimos tempos, serão tempos difíceis. Por que tempo difícil? O tempo continua sendo o mesmo, por causa dos homens. Agora Deus já está nos alertando, quando Jesus está falando essa parábola, ele diz assim, olha, vocês só vão vencer as vossas dificuldades pessoais e as dificuldades que vocês encontrarem quando vocês tiverem uma vida de oração. Escuta, qual é a doença desse século? A ansiedade. Amém ou não? A ansiedade. Todo mundo já anda com um Rivotril, algum ansiolítico na bolsa, por causa da ansiedade. Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo diz assim, não andeis ansioso por coisa alguma, mas antes seja conhecido por meio da oração, com ação de graça, todas as vossas necessidades diante do vosso Pai. Quer ter uma vida onde a ansiedade está sob controle? Oração. Tem dias que eu chego diante de Deus e falo assim, Deus, eu estou angustiado. Não sei o que está para acontecer, mas eu estou angustiado. O Senhor sabe todas as coisas. Pedro escreve lançando sobre ele toda a vossa. Sabe como é que se lança, Vera? Orando. Vou lançar, vou entregar. Sabe por que nós estamos com uma humanidade doente, cheia de doença, depressão, psicotrópicos, cada dia mais, neuroses, psicose? Porque a válvula de escape que Deus deu numa sociedade que é a nossa é a oração. Oração. Como está a tua vida de oração? Existem conflitos. Vai existir conflitos naturais. Não é sobrenatural. Mesmo assim se vence por meio da oração. Eu participei esses dias de um curso com um terapeuta e ele disse, pastor, eu quero que o senhor fale sobre fé, vencendo a ansiedade por meio da fé. E eu tenho dito que a primeira coisa, nós precisamos orar. Sabe por quê? A oração começa com gratidão. Você já percebeu que nós somos uma geração de homens e mulheres ingratos? Vocês já perceberam? Só reclamamos. Nós só reclamamos. Falta de uma vida de gratidão. Dizer para Deus, Deus, muito obrigado. Obrigado pela saúde. Acordar já dizendo, obrigado pela saúde, obrigado pela noite. Obrigado por essa água que eu bebi. Obrigado porque meus filhos estão bem, estão com saúde. Nós já começamos reclamando. Ó vida, ó céu, ó terra, ó misericórdia, ó... Meu Deus do céu. Sabe o que isso gera? Descontentamento. Sabe o que descontentamento faz? Traz adoecimento, depressão. Você já viu uma pessoa descontente? Nada tá bom? Você conhece alguém descontente? Nada tá bom? Isso traz depressão, isso traz doenças. As pessoas só reclamam, só xingam, só revoltam, não sabem agradecer. Sabe quantas pessoas morreram hoje? E nós estamos vivos, graças a Deus. Ah, mas os crentes de hoje só reclamam, porque não tem uma vida de oração. Deus, graças te dou pelo livramento, porque quando eu estava dormindo, o Senhor me livrou. Quando eu saí para ir trabalhar, o Senhor me livrou. Eu não vi, mas o Senhor me livrou. Eu lembro um dia, eu estava indo para Ribeirão e combinei com o irmão, 1h da tarde, escuta o que eu vou dizer para vocês, 1h da tarde, combinei com esse irmão. E esse irmão não chegou 1h da tarde, chegou 1h30, há muitos anos atrás. E eu fiquei revoltado. E ele falou, pastor, desculpa, deu um problema na minha casa. Não, cara, combinamos, você tinha que chegar na hora. Quando nós estávamos chegando no último pedágio, antes de chegar, vimos uma fila de carro. Quando nós fomos nos aproximar, tinha 2 corpos, assim, ou 4 corpos. Falei, meu Deus, o que aconteceu aqui? E todos os carros encostados. E o Espírito Santo falou para mim, pergunta para esse homem, quanto tempo aconteceu isso? E eu perguntei, quanto tempo faz que aconteceu isso? Ele disse, há 30 minutos atrás. Eu contei, era o período que o irmão atrasou. Quem me garante que não seríamos nós que estaríamos ali? Porque o carro veio desgovernado da outra faixa e bateu na faixa que nós estávamos indo, batendo no outro carro, matando os 2 que estavam naquele carro.
Porque nós não temos uma vida de gratidão, dizendo: Deus, eu não entendo o que está acontecendo, mas te dou graças. O Senhor sabe todas as coisas. Eu não sei porque está demorando, mas eu te dou graça. Eu não vou desistir. Eu vou continuar suplicando. Eu vou continuando crendo. E eu te dou graça porque tu sabe todas as coisas. Segunda coisa que está aqui nessa parábola, nesse detalhe. Diz assim: havia naquela mesma cidade uma certa viúva. É isso? Não. Capítulo 2. Havia numa cidade um certo juiz. Tinha um juiz. O que é juiz? Aquele que é investido de autoridade pública, que tem poder para julgar. Julgar entre regra os conflitos e interesses que são submetidos à sua apreciação. Uma observação: se tinha juiz, é porque tinha que haver justiça. Se tinha um juiz, é porque tinha que haver justiça. O que é justiça? Talvez você não saiba definir tecnicamente, mas você sabe no teu interior o que é justiça. Quando você está sendo injustiçado, é porque pessoas perdiam alguns direitos, é porque pessoas eram usurpadas, tirados seus direitos, é porque pessoas eram roubadas, é porque pessoas eram suprimidas nos seus direitos. Era preciso haver justiça. Por isso que tinha um juiz. Aquele que representava as leis, as regras, a jurisprudência naquele local. Os homens só têm um relacionamento saudável quando é baseado na justiça. Porque os homens entre nós somos egoístas. Um quer humilhar o outro, um quer desprezar o outro, um quer tirar do outro. Naquela cidade havia uns... E a Bíblia diz aqui que existia também uma viúva. Mulher cujo marido morreu. E não se casou de novo. Naquela cidade tinha alguém que tinha uma dor. Alguém que tinha perdido. Talvez a sua maior bênção, seu marido. Alguém que talvez ficou com os filhos. Alguém que ficou desprotegida. Alguém que ficou desamparada. Naquele tempo já era difícil para uma mulher. Agora, ficar viúva sem ter uma proteção, sem ter alguém que a protegesse, alguém que a sustentava, alguém que a guardasse. Nessa cidade, onde existia todo tipo de relacionamento, tinha um juiz. Jesus está nos dizendo aqui, na sua parábola. E tinha uma viúva. E o mais interessante ainda, querido, é que tinha um inimigo. Está aqui escrito. Acompanha comigo. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Essa palavra no grego, oponente, alguém que se opõe às minhas demandas, alguém que quer me ver lá embaixo. Alguém que não quer me ver crescer, alguém que não quer me ver bem de vida, alguém que não quer me ver eu realizar meus sonhos, meus projetos. Alguém que se incomoda com o meu bem-estar. E a Bíblia nos diz que nós temos um inimigo. A Bíblia nos diz que nós temos um adversário, Satanás. Eu não entendo como crentes podem ficar sem orar. Eu não entendo como crentes não têm uma vida de oração, entendendo que temos um inimigo, uma oposição, que todos os dias, a Bíblia diz que todos os dias ele anda ao nosso derredor, procurando uma forma de nos destruir. Quando Jesus disse que o ladrão, o inimigo, Satanás, vem para roubar. Por que não está acontecendo isso? Nós temos uma oposição. E às vezes nós só reclamamos com o Estado, reclamamos com as pessoas, reclamamos com todo mundo, quando nós esquecemos que há um tribunal superior. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa. Deus não te criou para você viver sofrendo. Deus não te criou para você viver doente. Deus não te criou para você viver humilhado. Deus não te criou para ver você lá embaixo. Aliás, você e eu, nós somos o ápice da criação. Deus colocou o homem acima de toda a criação. Deus colocou o homem para governar. Deus colocou o homem para sujeitar, dominar todas as coisas.
Deus colocou o homem e deu a condição no homem, ao homem de determinar, dar destino a todas as coisas. Como ele, nós ouvimos, antes do filho nascer, disse: meu filho vai ser Davi. Já estou dando destino antes de nascer. E quando Deus viu ele dando destino, Deus falou: esse crê. Esse crê, por isso que eu vou abençoar a Vanessa, mesmo com todas as dificuldades. Eu vou abençoar porque a fé, tudo é possível para aquele que crê. Sabe por que nós não oramos? Nós cremos. Você crê? Ah, querido, tem dia que quando eu já tive tempos que eu estava ruim, eu falava para Deus: hoje eu não vou para o hospital. É aqui do joelho, é aqui no joelho. Porque eu creio, não importa. Eu não estou falando da tua fé, eu estou falando da minha fé. Não importa, é aqui. Chega ali no hospital, está humilhado lá no hospital. Não estou dizendo que você não deve ir, era a minha situação. Era um pânico que eu estava vivendo. Eu falei: não vou, vai ser aqui. E aquele dia eu orei, o coração explodindo, e eu estou lá orando. De repente veio uma paz, dormi de joelho. Foi o sono mais gostoso da minha vida, porque eu dormi de joelho. De repente acordei e falei: Deus, eu estou dormindo, não estou orando. Graças a Deus. Você dormiu aqui. Dormi no colo do Pai. Nós temos um adversário que quer destruir a tua vida, que quer tirar a tua alegria, que quer levar teus filhos, que quer destruir teus sonhos, que não quer que você diga: eu venci, conforme ele disse. Eu poderia ir embora hoje, poderia ser levado, mas eu venci. Eu lembro que quando eu estava saindo de Angola, alguém me falou assim: puxa, mas você está deixando tudo, e se não der certo? Hoje eu posso voltar e dizer: eu venci. Sabe por quê? Tudo é possível aquele que crê. Vocês já perceberam que Jesus, ele termina essa parábola dizendo que quando, porém, o Filho do Homem vier à terra, porventura achará fé. Por que ele está relacionando no primeiro versículo oração e fé? Quem ora tem fé. Quem tem vida de oração, não estou falando de oração esporádica. Quem ora tem fé. Ah, pai, vou descontar do Tiaguinho. Ele vai ficar chateado comigo. Ah, pai, esse Tiaguinho era um tempo de frio, cara. E nós sempre andamos junto, companheiro de oração, de discutir Bíblia. Graças a Deus, o Tiaguinho é um menino que cresceu, me levou a crescer também. E um dia ele chega assim: cara, você está comigo nessa? Eu falei: cara, eu estou, mas o que é? Não, então todos os dias, 6 horas da manhã, nós vamos ir orar lá no Ricardo. Rapaz, naquele tempo fazia frio, 6 graus, 4 graus, nem carro tínhamos, era bicicleta. Cara, teve um dia que um frio, eu não tinha luva, coloquei meia na mão, não tinha cascol, coloquei uma toalha no pescoço. Eu falei: Tiaguinho, estamos no 3º dia, você precisa me falar por que nós estamos vindo orar todos os dias? Ele falou: não, cara, é um propósito, um frio, mas todos os dias nós íamos lá orando, depois de 7 dias. Ele falou assim: cara, eu estou orando para casar. Não é que Deus abençoou aquele menino, aquele abestado? Não é que Deus liberou a bênção? É um menino que eu conheci de oração. Onde hoje ele está? Tinha tudo para a vida dele dar errado. Tinha tudo. Da sua geração, dos seus contemporâneos. Talvez é o que hoje melhor está. Porque sempre foi alguém de oração, de fé. Quantas vezes nós fomos na mata orar? De madrugada está aí o Anderson, também era de oração. Precisa voltar a ser de oração. Estamos lá orando, de repente chuva. E ninguém de carro. É aquele barulho de vento. E nós lá encolhidos e orando. Deus abençoou, casou, tem um filho. Está ali. Trabalho. Nem trabalho esses meninos tinham. Hoje tem casa, carro, estabilidade, porque eram pessoas de oração. Presta atenção, já estou terminando. Algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Havia também naquela cidade, naquela mesma cidade, uma certa viúva que ia ter com o juiz dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Olha o versículo 4.
E porém, algum tempo, não quis atendê-la. Mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, esse juiz não quis fazer justiça. Você acha que aquela mulher desistiu? Talvez esse adversário é alguém que matou o marido dele. Talvez esse adversário era alguém que devia. Talvez esse adversário era alguém que tinha que pagar a previdência dela, que tinha que pagar o seguro dela. Talvez esse adversário era alguém que impedia os filhos dela de ir para a faculdade e crescer. Mesmo diante da situação que ela era mulher e viúva, não tinha ninguém, ela não desistiu. Sabe por que ela não desistiu? Porque ela acreditava que existe um Deus. Está aqui escrito no versículo 1, dizendo, e aconteceu também, e contou também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem temia Deus. Mesmo ele não temendo a Deus, Deus estava naquela cidade. Deixa eu te falar uma coisa. Mesmo as pessoas não reconhecerem, Deus está na tua vida. Você não pode parar de desistir. Você não pode desistir. Você tem que continuar persistindo. Mesmo que pareça que as tuas orações não estão sendo ouvidas, não pare de orar. Decida continuar. Decida perseverar. Decida, porque não existe oração sem resposta. Aquela mulher disse, eu não vou desistir. Eu fiz esse dia uma declaração para a minha vida. Eu decidi lutar sempre. Eu decidi lutar sempre. Eu decidi, só decido lutar sempre. Quem acredita? Você crê? Então não pare. Você crê? Então não desista. Continue sempre orando. Continue sempre orando. 7 meses indo naquela embaixada. 7 meses. Até que um dia Deus falou, 3 dias de oração e jejum. Não falei para ninguém. 3 dias de oração. Ah, meu irmão. Deus se manifestou. Rapaz, chegou um documento. Ninguém sabia onde estava esse documento. Esse documento chegou na minha casa. Mandei alguém levar para a embaixada. Cheguei. Eu falei, eu não vou na embaixada, porque era o 3º dia que eu estava de jejum e oração. Eu estava na praia. Eu morava numa ilha, tinha o privilégio de estar na praia. Eu estou lá no mar, orando. No mar, jejuando, não só de férias. Eu estou lá, andando de um lado, mergulhando, falando com Deus. De repente, eu vi alguém me chamar, falando, Manuel, estão te chamando na tua casa. Ué, o que está acontecendo? Estão te chamando, teu pai. Cheguei na minha varanda, encontrei o cara que eu mandei, que era meu primo, falando assim, a vice-cônsul mandou te chamar. Falei, aquela mulher que está me rejeitando, mandou te chamar. Ela falou que só vai dar o visto nas tuas mãos. Rapaz, nem tomei banho, peguei um táxi, chegamos na embaixada, já tinha fechado o horário. De repente, um monte de gente atrás de visto. O segurança está na porta, do nada olhou para mim e falou, você é o Manuel? Falei, sim, abre ela, abre, todo mundo, entra. Abre. Falei, não, sabe o que está acontecendo aqui? Abri, quando eu abri, vi aquela mulher lá. E ela olhava para mim e dava risada. Ela falou, vem cá. Você é tão brava assim? Falei, você ainda não viu nada. Falei assim, você já está bravo assim na tua terra, imagina na minha terra. Ela falou assim, eu vou te dar o visto. Aí é que vem a melhor parte. Sabe por que Deus permitiu eu ser resistido 7 meses? Para eu não desistir, porque Ele quis me revelar algo. Aquela mulher olhou para mim falando assim, você sabe por que meu nome é Gemima? Falei, Gemima é a 3ª filha de Jó. Quando Deus restituiu tudo a Jó, a mais linda, ele falou, é. Ela falou, eu não sou crente, sou espírita. Quase que eu falei, eu também sou. Porque existe um espírito dentro de mim. Só que não é o espírito que sai e entra. Ele entrou e não quer sair, não dá lugar para mais ninguém. Eu também sou espírito. Amém ou não? Querido, quando ele falando que ele é espírito, você fala, eu também sou. Há um espírito dentro de mim. Ele falou, eu sou espírita, mas meu avô era um crente. Por isso que me deu esse nome. Deixa eu falar uma coisa, eu vou te dar o visto. O teu visto que ia te dar, que você tinha direito, não é esse, que eu vou te dar um outro melhor. E eu vou falar para você, você não volta mais. Você vai casar lá, você vai ter filhos lá. Ela começou a profetizar na minha vida. Tudo que aconteceu comigo aqui, foi ela que profetizou.
Sabe por quê? Porque eu não desisti. Estava ali orando. Por isso que Jesus ensinou o dever de orar sempre e nunca desistir. Aquela viúva foi e dizia assim: faça-me justiça, eu quero a restituição. Eu sou uma mulher que foi roubada. Eu sou uma mulher que tenho sido roubada. Lembra de Ana? Quando Ana, mãe de Samuel, a Bíblia diz que ela era estéril. E aquela mulher de ano em ano, o ano estava passando, nada acontecia na sua vida, o seu sonho não se realizava, até que um dia ela entrou no tabernáculo do Senhor, ali em Siló, e ela derramou toda a sua alma e disse: oh meu Deus, eu sou uma mulher atribulada de espírito, eu sou uma mulher que tenho sofrido, porque tenho sido roubado. Eu quero ser restituído nos meus sonhos, eu quero ser restituído nos meus planos, eu quero ser restituído na minha alegria. Devolva a minha alegria, a minha saúde, eu quero justiça na minha vida. E Deus deu. Deus disse: sabe por que, Ana, que eu fiz você passar por isso? Porque eu quis ver você se indignando, não com o Estado, não com as pessoas, mas aqui na oração comigo. É na oração onde nós devemos nos indignar. É ali dizer: Deus, eu tenho um adversário, Satanás. Escuta, Salmo 68, versículos 5 e 6. Vou terminar rápido. Salmo 68. Olha que texto maravilhoso das Escrituras sagradas. 68. Salmo 68. Salmo 68. Versículos 5 e 6. Diz assim: pai de órfão. Oh, aleluia. Ele é pai de órfão, ele é pai dos abandonados. Ele é pai de órfão. Pai de órfão. Juiz de quem? Das viúvas, das desamparadas. Aquela mulher sabia que existia um documento sobre a sua vida. Existia um Deus que era pai dos seus filhos. Existia um Deus que era juiz das viúvas. Ainda que tinha um homem. Deixa eu te falar uma coisa. Você que está me ouvindo. Você que tem um processo na justiça. Não é o homem que impede. Não é a caneta de um juiz que determina. Escuta que eu falo e falo com toda a ousadia. Não é a caneta de um juiz que determina. Sabe o que determina? O joelho de um crente. Em Angola, nós começávamos a clamar, nós clamamos 40 anos de guerra para haver paz. De repente os dois lados sentaram: vamos assinar paz. O lado dos rebeldes mandaram o cara para ir assinar paz. Mas o líder dele disse: olha, você não assina. Você vai ludibriando, vai mentindo os caras das Nações Unidas, vai mentindo todos que tiverem naquele acordo. Foi em Bicesse chamado o acordo de Lusaka. Todo angolano sabe disso. Você não assina, enrola, e nós vamos adiante, nós vamos continuar com guerra. Era um plano, mas a igreja estava orando. Os homens criaram planos para enganar, mas a igreja estava orando. E aquele dia nós estávamos orando. Pastor Celso, homem de Deus, que esteve lá em Angola no período de guerra. Eu lembro, um domingo, era um domingo como esse, o nosso culto lá, culto de crente de verdade. Culto de crente, domingo de manhã, você que está me ouvindo, começava às 7 horas da manhã. Das 7 até as 9, oração. Das 9 até 11 horas, louvor e adoração. Das 11 até 1 hora da tarde, a palavra. Aqui 45 minutos, o cara já está assim. E naquele dia, 3 mil pessoas, 4 mil ou 5 mil naquele salão, naquele cinema. E começamos a cantar Já a paz em ti, Angola. E o Celso dizia: orem, não parem. Já a paz aí em ti, Angola, orem. Quando deu 1 hora da tarde, ele levantou as mãos e parou assim. Aquele silêncio. 40 anos de guerra. Milhares de pessoas morreram naquela guerra. Jovens foram destruídos. E ele parou assim. E houve um suspenso. De repente, ele disse: recebi agora uma notícia. Acabaram de assinar os acordos de paz. Foi um choro, um grito. Porque quanto tempo nós esperamos aqui? Quantos dos meus amigos morreram na guerra? Quantos se foram? Quantos mutilados? Mas um dia que a igreja resolveu não se indignar contra Deus, não se indignar contra o sistema, mas se levantar contra o seu adversário e dizer: Satanás, acabou o tempo de roubar.
Acabou o tempo de destruir o nosso povo, porque há um Deus e há um povo de Deus nessa nação. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Há um povo que Ele escolheu para a sua herança, o povo de Deus que está aqui na terra. Sabe, querido, a economia do Brasil tinha tudo para ser quebrado, mas é a economia que está crescendo mesmo na pandemia. Sabe por quê? Porque há profeta, há homens de Deus nesta nação. Há homens de Deus nessa nação. E o povo que Ele escolheu, sabe quem é esse povo? É o povo que crê. Não é todo mundo, é aqueles que creem. Ele está dizendo, bendita é a nação. Nação é composta por muitos povos. Mas o povo que Ele escolheu dentro da nação, Ele tira um povo. Talvez você que está aqui, dentre todos, Ele te tirou, Ele escolheu. Escuta, você que está me ouvindo, por isso que Ele diz assim, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Faça parte dos escolhidos. Faça parte daqueles que Deus escolheu, daqueles que Deus marcou, que não volta mais para trás, daqueles que não abrem mão, daqueles que lutam, daqueles que creem na justiça, na restituição de Deus. Deus há de restituir na tua casa, na tua família. Ei, querida, ei, querido, olha para mim. Não aceita isso na tua vida. Existe um Deus que é pai de órfão. Existe um Deus que é Deus da viúva. Existe um Deus que é Deus do desamparado. Existe um Deus que protege aqueles que não têm proteção. Existe um Deus que faz justiça a todos aqueles que clamam a Ele noite e dia. Está na hora de você dizer, eu não aceito isso. Versículo 6, ele está dizendo aqui, Deus faz que o solitário viva em família. Deus liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Deus faz com que o solitário viva em família. É sonho de você ter uma família. Clame a Deus, porque é um direito que ninguém pode tirar de você. É sonho de você ver pessoas sendo libertas na tua casa, na tua família, os presos, os grilhões, os escravos, nas drogas. Mãe, você que está me ouvindo, clame a Deus. Clame a Deus. Meu último irmão, que não cria, a partir desse ano ele começou a crer e a orar ao Senhor. Porque um dia, quando eu me converti, Deus disse, crê em mim. Vou salvar toda a casa do teu pai e teus pais. Diante de uma sociedade que ninguém acreditava, que as pessoas buscavam outros deuses. Fui perseguido, as pessoas me ameaçavam de morte. Mas Deus falou comigo, crê em mim. E esse dia, conversando com a minha irmã, falei, e o Quito? Ele já crê, ele já está orando, ele já está convertido. Falei, louvado seja o nome de Jesus, porque eu nunca parei de orar pelos meus irmãos. Nunca parei de acreditar que Deus ia salvar todos da minha casa. E não só salvar, eu creio ainda que Deus vai honrar. Eu termino, querido. Eu termino voltando no texto. Versículo 5 diz assim, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer de justiça, para que enfim não volte e me importuna. Agora olha aqui que Jesus está dizendo a recomendação. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Sabe a quem Deus vai fazer justiça? Você que está me ouvindo, sabe a quem Deus vai restituir? Aqueles que clamam a Ele. Não é que clamaram, não é que oraram ano passado, não é que creram ano passado, aqueles que clamam a Ele dia e noite, aqueles que têm uma vida de oração, aqueles que oram sempre, aqueles que creem, aqueles que buscam sempre, aqueles que acreditam, que confiam nele, aqueles que andam com Ele, Ele fará justiça. E eu gostei do versículo que diz assim, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que não será tarde, depressa lhes fará justiça. Eu quero a justiça de Deus sobre a tua vida. Eu quero a justiça de Deus sobre a tua casa. Eu quero a justiça de Deus sobre a tua família. Eu quero a justiça de Deus sobre os teus filhos.
Eu quero a justiça de Deus. Eu quero que Deus, nessa noite, se você crê, se levanta e vem comigo e vamos clamar pela restituição de Deus na tua vida, na tua casa. Que Deus te restitui a saúde, a alegria. Que Deus te restitui até mesmo as finanças. Que Deus te restitui os teus planos, projetos. Eu creio em nome de Jesus Cristo. Querido, eu quero que você, minha irmã, meu irmão, acredite nessa noite, creia nessa noite que é tempo da justiça de Deus na tua vida, porque Ele é pai de órfão, juiz das viúvas. Ele é aquele que ampara o solitário, Ele é aquele que guarda, que protege, Ele é aquele que faz justiça em nome de Jesus.